Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a nossa correção da primeira atividade desse semestre. Eu peguei a letra B da número 1. O que a letra B da número 1 pede? Ele pede para a gente converter 3 mols de C2H2 gasoso em 1 mol. Não tem nenhum coeficiente, a gente coloca 1 mol de C6H6 líquido. Então, o que você vai observar? Você vai procurar essas substâncias aqui nas reações, na reação 1 e na reação 2. Você tem que achar elas e tem que fazer elas ficarem iguais a essa referência aqui, ó. Tem que achar esse C2H2 gasoso, ele tem que estar com 3, e o C6H6 tem que estar nos produtos só com 1. O C2H2, ele está aqui na primeira reação, ó. Não aparece nenhum coeficiente nele, quer dizer que ele é 1, só que ele precisa que esteja em 3. Então, para eu fazer esse 1 virar 3, eu já sei que eu tenho que multiplicar essa reação todinha aqui por 3. Tá? Quando a gente multiplica a reação, a gente multiplica todos os coeficientes que estão em todas as moléculas, tá? E multiplica também o valor do ΔH. Agora eu vou observar se essa substância está no lado correto de acordo com a referência. Aqui na referência ela aparece nos reagentes, na reação 1 ela também aparece nos reagentes. Quer dizer que a posição está correta. Vou procurar agora essa substância aqui, ó, o C6H6 líquido. Na nossa referência, ela aparece nos produtos. Então, eu tenho que colocar essa substância nos produtos, caso ela não esteja. Essa substância aqui tá aqui, ó. Aqui ela está no reagente, que é antes da seta. Então, quer dizer que ela está no lado contrário. Se ela está em lado contrário, nós temos que inverter essa reação, ó. O que é inverter a reação? Tudo que está no produto passa para os reagentes e tudo que está nos reagentes passa para o produto. Quando você inverte a reação, o sinal também é invertido. Como ele está negativo, após inverter ele vai ficar positivo, certo? Então, eu vou fazer minhas alterações aqui nas reações que eu observei que tem que ser feitas. A primeira reação eu percebi que ela tem que ser mantida, a reação dela, a orientação, mas ela tem que ser multiplicada por 3. Então, eu vou pegar esses números que aparecem na frente das substâncias e vou multiplicar por 3. Então, 1 vezes 3, na reação 1, eu vou ter 3 C2H2 gasoso. 5 sobre 2 vezes 3, nós vamos ter 15 sobre 2 O2 gasoso. Seta, 2 vezes 3, 6 CO2 gasoso. Mais, não tem coeficiente, a gente coloca 1. 1 vezes 3, 3H2O líquido. Multipliquei a reação por 3, o ΔH também é multiplicado por 3. Essa bolinha aqui é padrão, tá? Não faz diferença, não. Quando a gente pega o menos 310 e multiplica por 3, a gente vai ter menos 930 quilocalorias por mol. Mantém a unidade. Reação 2, o que a gente percebeu que tinha que fazer na reação 2? Tinha que inverter essa reação, certo? Se tem que inverter, eu vou colocar a seta e vou pegar tudo que está após a seta, ou seja, tudo que é produto, e vou copiar antes da seta. Vai virar reagente. Então, eu tenho 6 CO2 gasoso mais 3H2O líquido. Não tem mais nada depois da seta, eu vou copiar antes da seta e depois da seta. Então, o reagente vai virar produto. Então, nós temos C6H6 líquido mais 15 sobre 2O2 gasoso. Agora, eu vou mexer no ΔH. O ΔH era negativo, ele vai passar a ser positivo, 780 quilocalorias por mol. Fiz isso, eu vou resolver minha reação, meu exercício, porque eu já fiz todas as modificações nas reações que eu precisava. Então, eu vou passar um traço aqui. É como se a gente fosse fazer uma soma, uma divisão, uma subtração, tá? O que você vai fazer? Você vai procurar olhar substância por substância que você tem na reação 1 e na reação 2. Vai ver se ela repete. Se ela repetir, você vai observar se elas estão do mesmo lado ou em lados contrários. Se a substância repetir no mesmo lado, você vai somar essa substância e colocar na reação final. Se elas repetirem lados contrários, você vai subtrair e colocar na reação final, caso haja valor final. Se a substância ela não repetir, você simplesmente vai copiar ela na sua reação final, ok? Então, vamos lá. A primeira substância que aparece na nossa reação 1 é o C2H2 gasoso. Se você observar, ela não aparece na reação 2. Como ela não aparece na reação 2, você vai copiar ela na reação final. Ela é reagente, então ela vai ficar antes da seta. Então, vou copiar 3C2H2 gasoso. Próxima substância que aparece é o O2 gasoso. Se você observar, nós temos o O2 gasoso nas duas reações. Na primeira, ela está antes da seta, que é reagente, e na segunda, ela está após a seta, que é produto, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair 15 sobre 2 menos 15 sobre 2, cancela. Subtraiu porque elas estão em lados contrários, ok? Próxima substância que aparece é o CO2 gasoso.
Se você observar, nas duas substâncias, nas duas reações, nós temos essa substância. Uma está após a seta, ela é produto, e a outra está antes da seta, ela é reagente. Então, lados contrários subtrai. 6 menos 6, corta, corta. Próxima substância é o H2O líquido. Ela aparece nas duas também, uma como produto, a outra como reagente, lados contrários subtrai. 3 menos 3, corta, corta. Então, na primeira reação nós já olhamos todas as substâncias, na segunda reação falta olhar essa substância aqui, ó. Se você procurar ela, ela não aparece na reação 1, então eu vou copiar ela na minha reação final. Aqui ela está após a seta, ela é produto, então eu vou mantê-la como produto. Então, C6H6 líquido. Se você observar, essa reação aqui, a que a gente acabou de colocar, ó, fazendo as nossas continhas de somar, subtrair, multiplicar e manter reação ou inverter, ela é igual à reação que o exercício pediu, ó. Ela é igualzinha, quer dizer que nós acertamos, que nós invertemos o que tinha que inverter e multiplicamos o que tinha que multiplicar. Se a gente já conseguiu chegar na reação que o exercício queria, agora nós vamos fazer o cálculo do ΔH. Como é que é o cálculo do ΔH? Você simplesmente vai copiar os valores que apareceram, menos 930, e o segundo valor foi mais 780. Ambos estão em quilocalorias por mol. Fez isso, aí você vai fazer a continha. Termos com sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior termo. O maior termo é o 930, ele é negativo, então o nosso resultado final ele vai ser negativo. Aí eu vou subtrair, nós vamos ter 150 quilocal por mol. Sinal negativo, porque 930 era negativo. Aí o exercício pede para classificar a reação. Toda vez que o sinal for negativo, quer dizer que a reação ela é exotérmica. Se ela é uma reação exotérmica, isso indica que ela libera calor. Ok? Então, essa é a letra B do exercício 1. Agora, eu vou fazer a número 2. O que a número 2 fala? A número 2, ela dá duas reações. No exercício que eu passei para vocês, que eu copiei da secretaria, tava faltando essa setinha. E tava faltando os valores do ΔH. Aí, eu coloquei lá na plataforma novamente, corrigido, tá? O que você vai observar para mim? O exercício fala assim, ó, com base nessas informações, é correto afirmar que o valor da entalpia padrão de reação de conversão de 1 mol de oxigênio, então ele quer 1 mol de oxigênio, oxigênio é o O2, a ozônio. Quando ele fala A, você vai colocar a seta para separar o reagente dos produtos. Ozônio é O3. Beleza? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai procurar essas substâncias aqui, ó, porque essa aqui é a sua reação referência. Você vai procurar elas na reação 1 e na reação 2. Quando você achar elas, você vai ver se está obedecendo esse critério, ó. Ele tem que estar 1O2, tá? Ele quer transformar 1O2 em O3, quer dizer que na nossa reação final só pode aparecer o O2 gasoso e o O3. Na referência, o O2 gasoso, ele está como reagente, ele está antes da seta. Na reação 1, ele está antes da seta, então ele está correto, ok? Então, eu vou copiar ele aqui, ó. Essa reação aqui eu vou manter igualzinho, eu não vou fazer nenhuma alteração nela, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou ter AS2O3 sólido mais O2 gasoso, seta, para ir para os produtos, AS2O5 sólido, certo? O ΔH, ele é mantido mais 270 kJ. Beleza. Aí, o que eu tenho que observar? Ele quer que o ozônio esteja nos produtos, certo? Então, eu tenho que colocar esse ozônio aqui, ó, ele tem que estar nos produtos. Se você observar, ele está aqui nos reagentes. Então, essa reação ela tem que ser invertida. Quando você inverte a reação, você inverte o sinal também. Se é positivo, ele vai ficar negativo, certo? Aí, o que é o ponto-chave dessa questão? Ele quer que na reação final apareça só O2 e O3. Nós temos essas outras substâncias aqui. Então, a gente tem que fazer essas substâncias serem canceladas, tá? Então, primeiro eu vou inverter a reação aqui, porque a gente percebeu que ela já tem que ser invertida. Então, tudo que está após a seta, tudo que é produto vai virar reagente, vai para antes da seta. Então, a gente vai ter 3A2O5 sólido, perdão, é AS2, tá? Eu coloquei errado aqui, AS2. E aqui, a gente vai ter, antes da seta, 3AS2O3 sólido, mais
2O3 gasoso. O nosso ΔH, ele vai ter sinal negativo, certo? Porque que ele estava positivo, ele vai ficar negativo. Aí, por que eu falei o ponto-chave, que só pode ter o O2 e o O3? A gente tem que cortar essas substâncias. O AS2O5 tá antes da seta aqui ele tá depois. Então, vai subtrair, tem que zerar. Para zerar, eu tenho que mexer nas reações. Aquele que é 1 mol de O2. Então, aqui tá correta essa reação, eu não posso fazer nada nela. Mas eu posso mexer na segunda. Porque eu tenho que cortar essas substâncias para sobrar só o O2 e o O3. Aqui, eu só tenho um AS2O5. Aqui eu tenho 3. Então, eu tenho que transformar esse 3 em 1. Quer dizer que essa reação aqui, ela também tem que ser dividida por 3. Porque aí eu vou transformar os índices em 1, certo? Então, essa aqui, ó, ela vai ser dividida por 3. Quando ela divide por 3, eu vou pegar 3 dividido por 3, eu vou ter 1. Então, eu vou ter AS2O5 sólido. 3 dividido por 3, eu vou ter AS2O3 sólido. Mais esse aqui, ó, 2 dividido por 3 vai ter 2 sobre 3O3 gasoso. O nosso ΔH já estava negativo, que nós já tínhamos invertido a nossa reação. Só que esse 1096, ele tem que ser dividido por 3. Na hora que a gente divide por 3, a gente vai ter 365,33 kJ, certo? Então, a gente manteve a primeira reação, inverteu a segunda e também dividiu a segunda por 3. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Vou copiar a primeira reação aqui para a gente fazer a continha, ó. A primeira reação é a S2O3 sólido, mais O2 gasoso, setinha, a S2O5 sólido, e o ΔH dessa reação, ela é mais 270 kJ. Agora, eu vou passar o traço para resolver essa reação, esse exercício, e vou ver se eu consigo chegar nisso aqui, ó. Um O2 formando O3. Esse O3 aqui, ele não identificou quantos mols ele queria, então a gente pode chegar no mol necessário que a gente vai fazer na nossa continha. Mas a gente tem que ter só O2 e O3, certo? O que a gente vai observar? A S2O5 antes da seta, depois da seta. Sem coeficiente, sem coeficiente. Então, é 1 menos 1, corta. A S2O3, depois da seta, produto, antes da seta, reagente. Contrários, subtrai. Então, não tem coeficiente é 1, não tem coeficiente é 1. 1 menos 1, corta. Aqui, o O3, ele não repete na reação de baixo, então nós vamos copiar ele novamente. Ele aparece nos produtos, que ele apareceu depois da seta. Então, eu vou copiar ele nos produtos depois da seta, certo? Então, eu vou ter 2 sobre 3, O3 gasoso. Beleza. Aqui eu já olhei essa substância, falta olhar o O2 gasoso. O O2 gasoso não aparece na reação de cima, então eu vou manter ele na minha reação final. Ele é reagente, eu vou manter ele como reagente antes da seta. Fiz isso, agora eu vou fazer o cálculo do ΔH. Vou copiar os valores da forma que eles apareceram, ó. Menos 365,33 mais 270 kJ, os dois. Então, eu vou colocar entre parênteses. Sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior termo. O maior termo, ele é negativo. Se nós subtrairmos, isso aqui vai dar 95,33. Então, no exercício aí, a opção correta é menos 95, tá? Aí, vocês marcam a letrinha correta, ok? Lembrando que isso aqui está em kJ. Então, essa foi nossa correção. Até a próxima.